Intubo, não intubo. Intubo, não intubo. Já passou por essa situação? Então fica aí, que hoje a gente vai falar sobre sequência rápida de intubação em pediatria. Olá pessoal, muito bem-vindos de volta. Meu nome é Maísa, eu sou pediatra, especialista em emergências pediátricas e vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre sequência rápida de intubação, tá? Pra gente dividir, eu dividi essa aula em 6 partes, ok? A gente vai falar um pouquinho da intubação em si, quais são as suas indicações. Vou falar para vocês da sequência rápida de intubação. Vou falar também sobre as drogas que a gente usa, seus efeitos colaterais e as doses. Um passo a passo bem legal com um macetinho para vocês calcularem essas drogas bem rápido. E quais são os parâmetros iniciais que a gente pode colocar na ventilação mecânica. A sexta parte eu vou dividir ela numa segunda parte, em um outro vídeo, tá? Onde eu vou falar das particularidades da sequência rápida em uma criança que seja suspeita ou confirmação de Covid-19, ok? Então, falando um pouquinho da intubação orotraqueal, ela nada mais é do que você instalar uma via aérea avançada no seu paciente através de um tubo que vai ser uma interface entre um respirador mecânico e a traqueia. Então, ele é um dispositivo que ele é subglótico, ele adentra a traqueia, ok? E além de saber inserir o tubo, a gente precisa saber indicar. Então, quando que eu vou indicar uma via aérea definitiva nesse paciente, tá? São 3 perguntas principais. Esse meu paciente, ele consegue manter a via aérea pérvia? Por exemplo, é um paciente com trauma, Glasgow menor que 9, tem uma opção de vias aéreas superiores, tá? Outra pergunta é, esse paciente está conseguindo manter a sua ventilação e oxigenação eficaz? Por exemplo, é um paciente com pneumonia, insuficiência respiratória, tá? Ou ele é um paciente de potencial gravidade e que se eu entubá-lo agora seria mais seguro? Por exemplo, numa suspeita de Covid-19, né? Que a gente acaba antecipando um pouquinho mais. Então a gente tem essas 3 perguntas que vão nortear a nossa decisão entre intuba e não intuba. As principais indicações de intubação orotraqueal é parada cardiorrespiratória, insuficiência respiratória progressiva, paciente que não consegue manter a via aérea aberta, ou é um paciente chocado, grave, ou para procedimentos. Então, assim, existem diversas indicações de intubação. Mas o nosso foco nessa aula vai ser sobre a sequência rápida de intubação, que é quando eu tenho um paciente que está acordado, tá? Que ele não está no jejum adequado e eu preciso tomar cuidados e medidas específicas para poder intubar esse paciente. A sequência rápida, ela tem as suas indicações, que é basicamente as mesmas da intubação, exceto em pacientes que têm tônus muito reduzido, pacientes comatosos ou pacientes que já estejam em parada cardiorrespiratória. Porque aí não tem sentido eu fazer analgesia, sedação e bloqueio neuromuscular num paciente que ele já não está tendo drive respiratório ou ele está em parada, tá? Não esquecer que no paciente que não se move, que ele não responde, não respira, não tem pulso, está em parada cardiorrespiratória, a intubação, ela não é a primeira escolha. A primeira coisa é as compressões, via aérea e a ventilação, com bolsa, válvula, máscara, ambu, tá? A intubação, ela não é, vamos dizer assim, uma necessidade imediata durante uma reanimação cardiopulmonar, beleza? Para a gente falar sobre a intubação na sequência rápida, eu preciso definir 2 coisas. O que seria uma via aérea difícil? Porque quando eu vou intubar esse paciente, mesmo que seja na emergência, eu preciso prever potenciais situações que fogem do meu controle. Então, sempre para intubar, a gente tem plano A, B, C, a gente tem que ir definindo as nossas metas e prioridades se caso o seu plano inicial não tiver dado certo. Então, a gente tem a via aérea difícil, ela vai estar presente, por exemplo,
em pacientes obesos, crianças com alguma malformação crâniofacial, pescoço curto, macroglossia, retrognatia, são sinais em que você pode encontrar uma via aérea difícil, tá? Eu achei um mnemônico bem legal no manual da USP que chama LEMON. O que é esse LEMON? O L é o Look Externally. Então você vai olhar externamente se o seu paciente tem alguma dessas coisas que eu falei, que isso pode te prever uma via aérea difícil. O E é de evaluate, acho que é isso. Então, você vai avaliar o seu paciente. Para as crianças maiores, adolescentes, tem aquela regra do 3-3-2, que são 3 dedos na abertura da boca, 3 dedos entre a distância do mento e da tireoide e 2 centímetros, tá? Em centímetros. 2 centímetros da distância ali do ióide até a tireoide. Beleza? Então, também pode te ajudar a prever uma via aérea difícil se essas distâncias forem menores do que o 3-3-2. O M do LEMON é de Mallampati. Então, quando a gente tem um Mallampati 3 e 4, você já imagina que a via aérea vai ser mais difícil. O 3, você só vai ver ali a base da úvula e o palato mole. E no 4, você, com a abertura da cavidade oral da criança, você vai ver só ali o palato duro, tá? Então, você já imagina que vai ser mais difícil intubar essa criança, tá? O O é de obstrução. Então, se essa criança tem uma obstrução de vias aéreas superiores, te denota maior dificuldade. Se for corpo estranho, uma epiglotite, um croup já mais grave, tá? E aí você vai ver isso no seu paciente de que forma? Voz abafada, salivação excessiva, é um paciente que adquire uma postura de tripé, que fica com o pescoço estendido, tentando respirar melhor, tá? E o N é de neck mobility, então é a mobilidade do pescoço. Por exemplo, se é um paciente com suspeita de trauma, você não vai poder mobilizá-lo, então isso vai te dificultar a intubação. Ou é uma criança que tem alguma tumoração cervical, alguma coisa que te impeça a extensão do pescoço, então isso também vai te denotar maior gravidade. Obviamente que tem algum desses parâmetros a gente não vai conseguir fazer na emergência, por isso que a gente tem que estar sempre preparado para vias alternativas se a minha intubação não der certo. Então, falando especificamente da sequência rápida de intubação, ela é aquilo que eu falei. Eu vou precisar, é um paciente que não está em jejum, que tem drive respiratório, que está acordado, tem reflexo de tosse, então eu vou precisar fazer medicamentos para ele, para que eu tenha condições mais seguras de fazer intubação orotraqueal, tá? Então, a gente tem 11 passos que vão nortear a nossa sequência rápida, tá bom? Então, o primeiro passo vai ser sempre uma história e um exame físico rápido. A história a gente faz através daquele mnemônico sample, em que eu vou saber da criança ou dos seus familiares sinais e sintomas, se tem alguma alergia, se faz uso crônico de algum medicamento, quando foi a última ingesta de alimentos, né? O L de líquido ou last meal, e o E de eventos que desencadearam. O que aconteceu que essa criança ficou assim subitamente, ou se foi insidioso, né? O que aconteceu com essa criança? Fazer um exame físico sumário para a gente ter uma noção das patologias ou do que pode estar levando esse paciente a essa insuficiência respiratória progressiva, para a gente poder ter uma noção do desenrolar. Se tiver uma condição clínica de base, né, para a gente já poder tratar, então é importante eu ter uma noção do meu paciente, ok? A segunda fase, a segunda parte é a preparação. Então a gente vai se preparar. Separar os materiais adequados, que eu vou deixar uma lista aqui para vocês com os materiais, tá? Então não esquecer sempre, quando você for reservar o tubo, na criança, a gente vai ter desde RNs até adolescentes, então vai mudar o número do tubo. Então a gente tem uma fórmula, mais ou menos, que é a idade em anos, dividido por 4,
mais 4 se o meu paciente, se eu for entubar com um tubo sem cuff, ou idade em anos dividido por 4 mais 3,5 se eu for entubar um paciente com um tubo com cuff, tá? A gente pode usar o cuff na criança com segurança. Antes se colocava sem cuff, porque a criança, o seu estreitamento da via aérea, ele é maior na região subglótica. Então você tinha medo de entubar com cuff por risco de isquemia, de estenose traqueal. Mas a gente sabe que se você tiver um cufômetro, se você tiver uma boa supervisão da equipe de fisioterapia em relação a esse cuff, você deve entubar com cuff. É melhor para você conseguir ventilar, ok? E a partir do momento que eu entubo, a fixação na criança, a gente usa uma regra mais ou menos de 3 vezes o tamanho do tubo. Então, se eu entubei uma criança com tubo 5, eu vou fixar no lábio mais ou menos em 15, ok? E não esquecer que você selecionou o número do seu tubo pensando na idade, você sempre tem que ter 0,5 a menos e 0,5 a mais. Então, se eu selecionei um tubo 5, eu preciso ter à minha disposição um 4,5 e um 5,5, ok? Então, se preparar, testar o equipamento. Na hora que você for ambusar o paciente, você vê que o ambu não está funcionando. Isso é inadmissível, não pode acontecer de jeito nenhum, ok? E para entubar, idealmente tem que ter pelo menos 3 profissionais de saúde. Um médico, que vai ficar responsável pela intubação, um outro profissional responsável pela ventilação, tá? E a fixação, o que for, e outro pela medicação. Então, geralmente é um médico, um fisioterapeuta e um profissional da equipe da enfermagem para fazer o procedimento. No mínimo, 3 pessoas, ok? Então, tô lá, já preparei todo o meu material. Uma coisa fundamental é a pré-oxigenação. Então, enquanto você tá lá, as meninas da enfermagem estão preparando as doses, as medicações, esse paciente precisa receber oxigênio a 100% por 2 a 5 minutos para ele ter uma reserva pulmonar durante a laringoscopia, para ele não ter quedas bruscas de saturação. Isso é muito comum na criança. Se o paciente tem drive respiratório, se ele consegue respirar sozinho, você pode deixar uma máscara não reinalante, tá? Liga ali 10 litros por minuto no fluxômetro, com a bolsa, e ele fica lá 2 a 5 minutos inalando esse oxigênio. Se o seu paciente ele não tem drive espontâneo, você pode fazer ventilação com bolsa válvula máscara durante a pré-oxigenação. Principalmente se for pacientes que estão comatosos, né, com baixo nível de consciência, você pode usar a bolsa válvula máscara. E se o seu paciente não deixa nada, de jeito nenhum, nem a máscara, ele está super agitado, tá acordado, não deixa você fazer ventilação com um ambu, porque aí você corre o risco dele fazer regurgitação, vômito, broncoaspiração, porque a ventilação acaba indo ar para o estômago, distende esse estômago. Você pode fazer uma ketamina em dose baixa de 1 a 2 miligramas por quilo, só para ele ficar mais calmo, até você conseguir pré-oxigenar e se preparar para a intubação. Tá? Então é uma opção para você fazer na pré-oxigenação, mas ela é fundamental para que você tenha mais tempo durante a laringoscopia e diminua o risco de quedas bruscas de saturação e falha na sua intubação. Já deixei as drogas preparadas e identificadas, a gente vai fazer a pré-medicação. A pré-medicação a gente faz, você tem algumas possibilidades de droga. Por exemplo, a atropina. A atropina, ela é uma droga que ela é um anticolinérgico e ela ajuda a aumentar a frequência cardíaca e diminuir as secreções das vias respiratórias. Até 2015, ela era sempre usada nas intubações nas crianças menores de 1 ano, e a partir de 2015 a American Heart fez ele mudou o protocolo, né? E ele não indica mais de rotina nos menores de 1 ano. Então a gente vai usar a atropina muito mais quando eu for fazer uso da succinilcolina, que é um bloqueador neuromuscular que faz bradicardia, ou quando o meu paciente, por exemplo, já tem história de bradicardia com reflexo vagal
ou ele já está bradicárdico, você pode fazer a atropina. Ou se eu vou usar a ketamina para induzir, tô com medo da ketamina aumentar muito a secreção da via aérea, eu posso usar a atropina como pré-medicação para diminuir a quantidade de secreção da via aérea que pode dificultar a sua visualização na hora de intubar, beleza? Então, a atropina. Não se tem mais dose mínima, ok? A gente tem uma dose máxima de 0,5 miligramas que a gente faz nas crianças e 1 miligrama nos adolescentes e no adulto, mas não tem mais uma dose mínima. Antes preconizava que 0,1 era a dose mínima. Se for na literatura recente, essa dose mínima não é mais preconizada. Fechado? Então a gente tem a atropina de pré-medicação. Outra pré-medicação que a gente tem que fazer é a analgesia, porque existem alguns medicamentos sedativos que a gente tem no mercado, que a gente usa, que eles não são analgésicos. Então a analgesia vai diminuir os efeitos da laringoscopia direta, tá? Porque a laringoscopia pode fazer broncoespasmo, pode fazer laringoespasmo, aumento da pressão. Então essas medicações vão reduzir os potenciais efeitos da laringoscopia direta, ok? A gente usa de maior rotina o fentanil, tá? Que ele é um derivado opioide, ele é 100 vezes mais potente que a morfina. A gente tem que tomar muito cuidado com o fentanil, que ele deve ser feito diluído e ele não pode ser feito em bolos, ele tem que ser feito lento, porque se você faz ele pouco diluído e muito rápido, você corre o risco de fazer rigidez torácica, que é muito grave, tá? E ele vai te obrigar a usar o uso do antagonista dele, o antídoto, que é o naloxone, tá? Que aí você vai atrapalhar toda a sua sequência. Então orienta bem a sua equipe que tá fazendo a medicação por conta disso, ok? As doses estão aqui para vocês, a gente faz de 1 até 4, 5 microgramas quilo dose. No final da aula eu vou ensinar as diluições, regrinhas bem práticas para vocês não ficarem decorando muito esses números, ok? E é isso. Outra pré-medicação que a gente pode fazer, a lidocaína também, ela é muito usada nos pacientes com suspeita de TCE, traumatismo crânioencefálico, porque ela diminui a pressão intracraniana, então ela é útil nessas situações. Também é bem recomendada nos pacientes com suspeita de Covid. Vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Então ela é uma droga segura em que a gente faz de 1 a 2 miligramas por quilo por dose, beleza? Não esquecer que a lidocaína em doses elevadas e repetidas pode fazer episódios convulsivos, crise convulsiva, tá? Mas só em doses mais elevadas. Se você fizer a dose padrão, não é comum, não é frequente. Ela não tem efeito hipotensor, igual o fentanil tem, tá? Então, se você tem um paciente com hemodinamicamente instável, a lidocaína é preferida ao invés do fentanil, ok? Outra pré-medicação que a gente pode fazer é o bloqueador neuromuscular rocurônio, tá? Se você usar mais ou menos 10% da dose preconizada, que seria de 0,1 miligramas por quilo, ele vai ajudar, ele vai diminuir a defasciculação que a succinilcolina pode vir a fazer. E se você tiver um paciente muito agitado, difícil de pré-oxigenar, ele é útil também, beleza? O sexto passo vai ser a medicação em si, que vai ser a sedação. O que a gente mais usa aqui no Brasil são os benzodiazepínicos, principalmente o midazolam, tá? A gente usa numa dose de 0,1 até 0,4, 0,5 miligramas por quilo por dose, ok? Ele não é analgésico, ele é apenas sedativo, então eu preciso ter feito ou fentanil ou lidocaína previamente, tá bom? E ele é muito bom, mas ele tem alguns efeitos colaterais, como queda da pressão arterial, que pode dificultar se você tiver um paciente que estiver hemodinamicamente instável. Então ele tem as suas particularidades. Por exemplo, recém-nascidos a gente não vai usar, porque tem a associação de aumento de risco de hemorragia intracraniana, tá bom? Mas ele é um medicamento assim bastante usado, que se for feito com cautela, ele é seguro, beleza? Ele tem também o seu antagonista, que é o flumazenil, que se caso você fizer em excesso, o paciente ficar hemodinamicamente instável,
você pode tentar fazer ele também. Ou intoxicações, né? Você pode usar o flumazenil, beleza? Outra medicação que a gente pode usar, dos barbitúricos, é o tiopental. Ele é útil também para sedação, também não é analgésico e ele é bastante usado em pacientes com suspeita de traumatismo intracraniano ou qualquer alteração que aumente a pressão intracraniana, porque ele diminui a pressão de perfusão cerebral. Então ele é seguro nessas situações, bastante usado, tá? Mas assim como o midazolam e o fentanil, a gente tem que tomar cuidado, porque ele também é uma medicação que pode causar hipotensão, e ele pode fazer também depressão miocárdica, depressão respiratória, laringoespasmo. Então a gente tem que ficar atento a esses possíveis efeitos colaterais. Outra medicação bastante usada é a ketamina. Ela é um sedativo dissociativo, ele também tem efeito anestésico, tá bom? E é uma medicação bem mais segura, não tem alteração com o paciente que for, por exemplo, estiver hipotenso, ela não faz alterações cardiovasculares, tanto quanto os outros medicamentos, tá? Não foi comprovado que ela aumenta a pressão intracraniana, então eu posso usar sim a ketamina em patologias do sistema nervoso central que aumentem a pressão, um trauma, uma meningite, alguma situação nesse sentido. Ela também tem alguns problemas. Por exemplo, ela aumenta a secreção da via aérea, então ela pode dificultar na hora de você entubar. Aí você vai estar com a sondinha de aspiração, você aspira, ou se você preferir pode usar atropina como pré-medicação para diminuir isso daí, mas ela é uma droga bem segura, tá? Ela tem alguns efeitos colaterais também de aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, mas aí você vai monitorizando o seu paciente, tá? Até 12% das crianças podem ter sintomas psicossociativos, do tipo alucinações, tá? Então, ela tem esses efeitos psiquiátricos, vamos dizer assim, que são mais comuns no adulto, mas na criança a gente pode ter também. E um efeito bem legal da ketamina é que ela também é broncodilatadora. Então, se eu for entubar, por exemplo, um paciente com asma aguda grave, ela é a medicação de escolha. Uma droga que se usa bastante, mais nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, é o etomidato, também é um sedativo, tá? Ele não tem associação com depressão miocárdica, nem alterações cardiovasculares, ele é uma droga segura. A gente só tem que tomar cuidado nos pacientes com choque séptico, sepsis grave, porque ele vai alterar o metabolismo do cortisol, tá bom? Então você pode piorar o seu paciente com choque séptico, que você for administrar, por exemplo, o etomidato, ok? A gente tem essas doses aqui preconizadas e temos que ficar atento aos efeitos colaterais. A gente já falou das medicações analgésicas e sedativas. A gente tem também as medicações que são bloqueadoras neuromusculares. Vou falar pra vocês como experiência própria, tá? Eu tinha muito medo de fazer o bloqueador, porque eu não tinha tanta experiência, e aí se caso a intubação não desse certo, eu tinha medo do que fazer, porque o paciente já tá bloqueado, em apneia, tá? E o dia em que eu aprendi e que eu tomei coragem para usar bloqueador neuromuscular, a minha vida mudou, as intubações são sem dúvida muito mais fáceis, tá bom? Se tá escrito nos protocolos, né, gente, é porque é para fazer, ok? A gente só tem que tomar cuidado com os bloqueadores naquelas crianças em que você vê que o que está mantendo ela ainda mais estável é o seu drive respiratório. Então, se você tá, por exemplo, com um paciente com obstrução de vias aéreas superiores, em que a posição em que ele toma e a forma como ele respira está o mantendo estável, você pode optar por titular a pseudoanalgesia, não necessariamente fazer o bloqueador neuromuscular e tentar entubá-lo nessas situações, ok? E, óbvio, de preferência, quem vai entubar vai ser o médico mais experiente do seu serviço. Tirando essas situações, a gente vai fazer bloqueador neuromuscular para quase todo mundo, beleza? São drogas seguras. O que a gente tem mais comum são a succinilcolina, é a mais usada nos Estados Unidos, e o Rocuronium.
A succinilcolina é uma medicação desfasciculizante, então ela tem essa alteração como efeito colateral, tá? Mas é uma droga segura que tem uma ação mais curta do que o rocurônio e a gente pode fazer. A outra opção que é o rocurônio, né? E a gente tem uma dose média aí de 0,6 a 1,2 miligramas por quilo por dose. Ela tem uma ação um pouco mais prolongada, mas não tem esse efeito colateral da desfasciculização como a succinilcolina tem. São seguras também e devem ser feitas na sequência rápida. Relacionado aos efeitos colaterais, o rocurônio é bem mais seguro e ele tem um antagonista, né, um reversor dele, que é, eu não posso falar o nome comercial, gente, Sugamadex, ok? Que é o reversor dele, ao contrário da succinilcolina, que tem bastante efeitos colaterais. E eu não devo usá-la se for um paciente que teve um trauma muscular, porque ele pode fazer rabdomiólise, hipercalemia, então eu preciso tomar cuidado que a succinilcolina tem mais efeitos colaterais do que o rocurônio, tá bom? Mas são drogas, são opções que vocês vão achar em diversos protocolos para se fazer. Então pronto, já colhi história, já examinei sucinto, já preparei todo o meu material, já pré-oxigenei, já preparei as pré-medicações, já fiz as medicações de sedação, já fiz o bloqueador neuromuscular, agora eu vou entubar. Eu preciso saber selecionar a lâmina e o cabo adequado, né, que vai estar lá no meu preparo. Vou colocar essa tabela aqui para vocês, já tiram um print aí, tá? Essa tabela ela foi distribuída no Congresso de Emergências Pediátricas, que é um congresso que eu recomendo muito, que eu particularmente gosto muito. Esse ano vai ser no Rio, final do ano, né? Então tem essa tabelinha aqui e vocês podem achar ela disponível na internet também, ok? Então, selecionou a lâmina certa, o tubo correto, você vai fazer a laringoscopia, tá certo? A mão é delicada, independente de você ser destro ou canhoto, você sempre vai segurar o cabo do laringoscópio com a mão esquerda e a introdução do tubo com a mão direita. Então, quando você introduz, você vai rebater a língua do paciente para a sua esquerda e você vai procurar a glote do paciente. Se você estiver usando lâmina reta, a lâmina reta ela é recomendada para as crianças até menores de 4 anos, porque essas crianças têm a glote dela mais horizontalizada e mais mole. Então, o ideal é que com a lâmina reta você pince a epiglote e levante, que aí logo abaixo vai estar as cordas vocais, certo? É levantar, não é fazer movimento de báscula, a gente não quer quebrar o dente de ninguém, ok? Nas crianças maiores de 4 anos, a epiglote delas já é mais vertical e mais firme, então você pode usar lâminas curvas. E aí você vai introduzir a ponta da sua lâmina na valécula. E aí na hora que você levanta, a epiglote sai da frente, ela vai junto e você consegue ver ali as cordas vocais para inserir o tubo. O tubo a gente não coloca naquele buraco no meio do laringo, tá? Aquilo ali é para você visualizar. A gente coloca o tubo na lateral, bem na rima lateral da boca, e você deve ver o tubo entrar e inserir até, geralmente a maioria dos tubos ele tem uma faixa preta bem na sua ponta, e aí você usa essa faixa preta de limite até onde você vai introduzir esse tubo, beleza? Eu sei que parece simples até falando ou não, né? Mas é uma questão de prática. E sem dúvida, se o seu paciente estiver bem sedado e bem bloqueado, você não vai ter tantas dificuldades. E se caso tenha, passa para o seu plano B, que pode ser situações do tipo: você não entubou, mas você consegue ventilar. Então você vai continuar ventilando o seu paciente com um ambu, se recomponha, peça ajuda, troca a lâmina. Às vezes essa lâmina está pequena, você pega uma maior, ou ao contrário, pega uma lâmina menor, tá? Porque às vezes você coloca e você não vê nada. Então você vem voltando devagarzinho e aí a epiglote, puf, cai na sua frente. Então se você estiver com a lâmina reta, você introduz, pega ela, levanta, que as cordas vocais vão estar logo abaixo, tá? Pode ser que você precise fazer uma pressão cricóidea,
Não para você prevenir broncoaspiração, porque a gente não usa mais para isso. Mas como a criança tem a glote muito anteriorizada, pode ser que você, se você tiver uma mão grande, né, ou mais experiência, você mesmo com o seu dedo consegue, com a mão que você segura o cabo do laringo, você consegue fazer uma pressão, ou você pede para alguém que está te ajudando a fazer a pressão cricórdia para você, ok? Então tem essa situação, eu não entubei, mas eu consigo ventilar, e tem a situação em que você não entuba e você não consegue ventilar, o seu paciente não mantém saturação no ambu. Então você pode usar dispositivos de emergência, que são salvadores de vida, como por exemplo, máscara laríngea. Ela é muito útil nessas situações. Ela não vai ficar com o paciente para sempre, mas é para você ter tempo de estabilizá-lo e programar ou uma via aérea cirúrgica, ou chamar um anestesista, um colega de mais experiência para tentar. Então você tem essas duas situações, ok? O mais importante é a organização, a calma, porque se a gente está mais calmo, a gente transmite essa calma para toda a equipe e o procedimento vai fluir melhor, ok? E esse paciente, ele já deve estar monitorizado desde o começo da preparação, com oximetria de pulso, monitor cardíaco, de preferência capnografia, né, que é a aferição do CO2 exalado, aferindo a pressão. Então ele vai estar todo já monitorizado. E aí você vai confirmar se o seu tubo está ou não está na traqueia do paciente. Você tem aferições diretas do tipo capnografia, quando você tem CO2 exalado, pode ser a colorimétrica, pode ser a de pulso, ok? Você pode ver também sinais indiretos, como o vapor que sai no tubo, ausculta os dois campos pulmonares aqui na região infraxilar, que é onde é a mais periférica, vê se está simétrico, ausculta epigástrio, isso tudo vai te ajudar. Além de que a gente espera que a oximetria de pulso melhore após a intubação. Não esquecer que o oxímetro ele tem um delay mais ou menos de 10 segundos. Então não é porque você entubou e você você entubou o paciente, você conecta o ambu no tubo e está ambusando, que de imediato essa saturação vai subir. Pode ser que ela demore um pouquinho, ok? Então a gente tem essas formas. E o raio-x tórax também, que deve ser pedido após a estabilização do paciente para confirmar a posição. Uma coisa importante é assim, você está com o paciente com pneumonia, por exemplo. Pneumonia esquerda com derrame pleural e você optou por intubação a esse paciente. Quando você for auscultar, obviamente o lado esquerdo vai estar diminuído, porque a patologia de base dele vem da esquerda. Então quando a gente introduz muito tubo e esse tubo fica seletivo, ele tende a descer e ficar seletivo para o lado direito, porque é onde o seu bronco é mais verticalizado. Muito cuidado, porque senão você vai ficar tracionando o tubo e auscultando, achando que ele está seletivo, e aí você pode acabar extubando o paciente. Por isso que o exame inicial é muito importante para você saber qual que é a patologia de base, qual que é o exame respiratório dessa criança antes do procedimento, beleza? Então já confirmei onde que meu tubo está, se está entubado, se está bem. A gente vai agora estabilizar o paciente, porque não é assim, entubou e já vai embora. Eu tenho que estabilizar esse paciente, ver se ele está precisando de alguma droga vasoativa, como que ele está hemodinâmica, porque vocês concordam comigo que quando você acopla a ventilação mecânica ou com o ambu, você está dando pressão positiva? Essa pressão positiva no tórax, ela diminui um pouco o retorno venoso. Então, se o seu paciente estiver chocado, é de extrema importância que você já tenha feito volume para ele antes de você entubá-lo. Porque pode acontecer dele ter até uma parada cardíaca ou piora da hemodinâmica na hora que você ventila com pressão positiva. Então tem que tomar esses cuidados, ok?